Só para você não perder a sequência. Nós começamos com o nascimento, nós estamos vendo aquele ciclo biológico. O que vem a ser esse ciclo biológico? É quando o ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. E vamos ver essa homeostasia. Hoje nós vamos falar de um problema que afeta a maioria das crianças, que se chama anemia ferropriva. Pelo amor de Deus, professor, mas que nome difícil. Então vamos fazer o seguinte, vamos por enquanto chamar apenas de anemia. Antes da gente falar desse problema que afeta uma grande parte das crianças, vamos fazer uma relembrada, vamos revisar. Vamos revisar o quê? Vamos revisar primeiro o sistema circulatório e o sangue, porque a anemia ferropriva vai afetar exatamente esse sistema. Olha aqui para minha amiga. Eu tenho aqui minha amiga e ela está muito bem aqui, obrigado, toda simpática para nós. O que ela está mostrando? Ela está mostrando todo o sistema circulatório, seus principais vasos. Você sabe, sistema circulatório composto de um coração, uma bomba central e vasos que podem ser artérias, veias, que vão diminuindo para vênulas, arteríolas e capilares, que são os mais finos. Então, olha só, nessa nossa amiga aqui, essa nossa amiga, ela vai ser um animal homeotérmico, porque ela mantém a sua temperatura constante. As oscilações são bem poucas. Ela mantém uma temperatura de 36,5 graus Celsius até 37, você sabe muito bem que é aceitável. Como que ela faz isso? Primeira vantagem que ela tem, o coração é tetracavitário. Professor do céu, o que é tetracavitário? Tetra, 4 cavidades. Tem 4 cavidades. E o que isso tem de mais ser tetracavitário? Ser tetracavitário quer dizer o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Tá bom? E o que é o sangue venoso e o que é o sangue arterial? O sangue venoso é aquele que tem gás carbônico. O sangue arterial é aquele que tem oxigênio. Legal, professor. Então quer dizer que o sangue tem a função de ficar levando os gases para o nosso corpo? Pensa aqui comigo, ó. Vamos pegar a nossa amiga. Você inspira, vem arzinho para os pulmões, e lá nos pulmões tem umas coisinhas chamadas alvéolos pulmonares, aonde eu troco o sangue, dá o gás carbônico, que a célula já usou, e pega o oxigênio. Quando ele pega o oxigênio, o que ele faz? Ele sai aqui, através das artérias, e vai passando por todo o corpo, deixando nas células. O que a célula vai fazer com esse oxigênio? Ela pega o oxigênio, faz a combustão lá na mitocôndria, faz a respiração, transforma em energia, tem um resíduo, gás carbônico, que volta para o coração manda para o pulmão e o pulmão manda de volta e você expira. Tá, professor, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte. Se o sangue faz esse transporte de gases, muito importante para nós, o que será que tem no sangue que vai facilitar esse transporte? No sangue, nós temos a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida você encontra de tudo. Água, você encontra hormônio, você encontra, se você tomou uma aspirina hoje, você vai encontrar resíduos. Então você encontra de tudo. A parte sólida são as células. O que eu vou achar nas células? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Para que servem cada uma dessas células? Muito simples. Vamos primeiro falar dos glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos. O que eles fazem? Bom, os glóbulos brancos, ou leucócitos, eles vão fazer a nossa defesa. Não estou entendendo. Como é que faz essa defesa? Muito simples. Imagine que você está andando pela rua tranquilo e calmo. E você pega e coloca no seu pé um pequeno prego desse tamanho. Uma vigazinha, é coisa pequena, prego de viga. E quando você coloca no seu pé e ele introduz e atravessa, você olha para o seu pé e diz, ai. O que aconteceu? Você perfurou, abriu uma entrada para micro-organismos.
O leucócito vai fazer o quê? O leucócito vai começar lá, não, gente, não vai entrar aqui não, tá pensando o que da vida? Não, fica ali fora. E começa a brigar com esses micro-organismos, fazendo a sua defesa. Ele faz essa defesa brigando diretamente, que é o que a gente chama de fagocitose, ou ele cria anticorpos para que defendam o seu organismo. E as plaquetas? Bom, as plaquetas elas já vão fazer diferente, elas estão olhando que está tudo aberto, elas dizem assim, gente, vamos fechar a porta, senão essa plebe cebosa ignorante vai começar a entrar. E a gente não pode deixar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que você feche as portas. Elas fazem uma redinha onde elas vão fazer o coágulo sanguíneo, fazendo com que feche. Professor, faltou mais uma. E os glóbulos vermelhos chamados hemácias? É esse o nosso assunto. Os glóbulos vermelhos ou hemácias vão conter dentro deles uma proteína chamada hemoglobina. E a hemoglobina que consegue fixar o oxigênio ou o gás carbônico para que a hemácia consiga levar na corrente sanguínea. Então, professor, faz o favor, vamos dar uma revisada. Eu tenho a hemácia, glóbulo vermelho, que leva oxigênio e gás carbônico e tem uma hemoglobina lá dentro que faz isso. Essa hemoglobina só funciona porque na sua composição ela tem ferro. Por isso que o teu sangue é vermelho, porque o ferro deixa vermelho. E como você tem mais hemácias no sangue, você fica com o sangue vermelho. Então o ferro ativa a hemoglobina, que ativa a hemácia, que transporta os gases. Quando te falta ferro, você não consegue levar esses gases. Não levando esses gases, não vai ter a combustão. Não tendo a combustão, não vai ter energia. Não tendo energia, tuas células entram em falência. Entrando em falência, o teu corpo... e você fica com o que a gente chama de anemia. O nome está um pouquinho errado, porque A é negação, nemos é sangue, quer dizer sem sangue. Mas a gente deixa esse erro que se consagrou. E por que ferro priva, professor? Porque é da privação de ferro, né? Então, a anemia é ferro priva porque é por falta de ferro na alimentação desta criança. Nós temos 3 situações que se alojam uma anemia ferro priva. Se a criança nascer prematura. Uma criança prematura vai ter uma quantidade já natural baixa de ferro. Vai precisar de uma complementação. Ou, como é muito comum, gêmeos. Os gêmeos fazem muito disso. Nossa, professor, por quê? Veja bem, como que a mulher gera uma criança? Já falei para vocês, a mulher gera criança porque ela armazena gordura nos seios e armazena gordura na sua cintura. Essa gordura vai formando o feto. Quando eu tenho gêmeos, que para a natureza não é uma coisa assim muito natural, é uma exceção à regra, eu tenho que dividir essa quantidade de ferro que vão para os dois. Né? Então, naturalmente, os gêmeos também nascem com uma quantidade de ferro menor. Ou no caso de uma doença provocada por um verme. Verme, professor? Que verme que é esse? O Ancylostoma duodenale é um verme muito frequente aqui no Brasil. Se você conhece Monteiro Lobato, Monteiro Lobato fez um personagem muito legal chamado Jeca Tatu. E o Jeca Tatu sofria de ancilostomose, também conhecido nas bocas como amarelão. Professor, e como é que eu posso pegar amarelão? Simples, 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 simples. É só você andar descalço. Você andando descalço numa boa. Que legal, eu estou descalço. E de repente você tem um cachorro. Você sabia que todo cachorro tem amarelão? Por quê? Porque anda descalço. Você já viu cachorro de bota passeando por aí? Né? Então, ele tem naturalmente. Aí ele está defecando e as larvinhas ficam no solo e você vai lá, e ainda se não tiver a coragem de ficar pegando aquele capim que o cachorro defecou em cima e coloca na boca e fica, pois é, a vida tá boa, né? É, boa. Então, você andando descalço, o vermezinho começa a corroer o seu pé. Ele corrói a pele, entra na corrente sanguínea e vai feito um louco. Aonde que ele vai? Vai lá no seu sistema hepático, do fígado que liga até o intestino. E lá ele começa a danificar todo o seu fígado e, consequentemente, a bile, deixando a pessoa
toda amarelada, com aquele aspecto amarelo. Produzindo o quê? Uma leseira, uma preguiça, porque a pessoa fica sem força, porque como está afetando a minha bile e acabando com as minhas hemácias, não tem mais oxigênio para as células. Então me dá um sono desgraçado, que a gente quer ir embora, né? Também fica difícil pensar. Você chega para a pessoa e fala, 2 mais 2, quanto que é? Temos que pensar, 2 mais 2. Isso é importante. Não sabe, né? E fica com aspecto amarelado. Esse é o famoso amarelão. Tem que ser tratado com vermífugos. Então, veja, nós temos 3 situações que se alojam uma anemia ferropriva. Como eu já falei, problema do ancilóstoma, que é um problema de verminose, quando você tem o grau social bastante baixo, um grau social econômico baixo, né? E a pessoa anda descalço, não tem nenhuma higiene. Você tem quando nasce prematuros e você tem quando nascem gêmeos. A outra parte que nós vamos falar da anemia ferropriva é essa que interessa até o final, que é quando há o desmame. Então, esse desmame é muito importante a gente estudar. Por quê? Porque o que é bom para você nem sempre foi bom para os seus avós, nem sempre foi bom para os seus pais. Cuidado, porque às vezes você desmama, já está com outro leite e ele não está preparado. Você tem que ver primeiro se o teu filho não é alérgico à proteína que vai receber do outro leite. Como assim, professor? Ora, leite materno é uma coisa. Leite de vaca já é outro ser vivo. Leite de cabra, então, mais diferente. Leite de búfala, completamente diferente. Nossa, professor, dá para dar leite de búfala? Esteja à vontade, vai dar uma diarreia bonita, mas pode ir lá. Então, qual que é o mais comum? Nosso mais comum é o leite de vaca. Como é que eu vou fazer esse desmame? O desmame, ele tem que ser gradual, porque você tem que ver se não vai ter uma rejeição da criança para essa proteína, né? Se houver uma rejeição, naturalmente ela baixa o teor de ferro. Não entendi, professor. Olha só, se você fizer uma pesquisa, você vai notar que o teor de ferro que tem no leite materno humano é muito baixo em relação ao leite de vaca. Tem muito mais ferro no leite de vaca do que no leite humano. Então é bom. Não é bom, porque a absorção que a criança tem no leite materno é de 49%, contra 10 e 12% da absorção de ferro que ela tem no leite de vaca. Então a gente tem que fazer uma coisa mais gradual, uma coisa mais devagar, para que o nível não comece a baixar. Tudo bem. E se abaixar o nível? O que eu faço se abaixar o nível? Bom, abaixando o nível, aí nós vamos ter que ver quais são as possíveis consequências. Na 20ª semana ainda de gestação, a criança precisa de ferro para fazer o seu sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, ponto e bulbo e ali por diante. Caso ela não tenha ferro, ela se prejudica na formação do seu sistema nervoso. Aí ela nasce. Das 9 às 20 semanas subsequentes, a criança também precisa de ferro. Para quê? Para fortalecer esse sistema nervoso central. Então você já deve estar pensando, professor, já estou sabendo, então eu já vou pegar, vou começar a ralar ferro em casa, colocar prego na mamadeira e vou ficar atochando nessa criança porque ela vai ter que saber, vai ter que comer isso daí, porque senão ela não vai pensar muito. É uma das consequências que nós vamos ter, né? E o que eu faço? Não adianta só você dar ferro para a criança. Ela também tem que fixar, tem que absorver esse ferro no organismo. Como que ela vai fazer isso? Uma substância que se usa para a fixação do ferro no organismo se chama ácido ascórbico. Professor do céu, o que é isso, ácido ascórbico? Ácido ascórbico é o ácido encontrado em frutas cítricas, como a laranja-lima, o limão. Então está na hora da criança começar a tomar o seu suquinho, né? Então você amamenta e dá o suquinho junto. Amamenta e dá o suquinho junto.
Já vimos que não adianta só entrouxar de ferro a criança, precisa ser fixado. Fixado pelo quê? Pelo ácido ascórbico. Mas o que pode ser inibidor? O que vai inibir que o ferro se absorva e se fixe no organismo infantil? Quem vai inibir a absorção e a fixação do ferro se chama tanino. Nossa, professor, e o que é o tanino? O tanino é uma substância presente em chá preto, chá de camomila, os chazinhos que você tanto ouve dizer que não faz mal, mas pode estar privando uma criança de ferro. Então, o tanino vai privar o ferro. O ideal é você amamentar e suco. O chá deixa para mais tarde, quando ela começar a crescer, né? Porque, por enquanto, ela precisa de muito ferro para se desenvolver. Então, o tanino, ele é um inibidor do ferro. Nossa, professor, e agora? Bom, agora vamos ver uma coisa. O que eu vou fazer com a necessidade de ferro? Se você pensar junto comigo, você já mata essa charada de cara. Veja bem, o que eu falei? O ferro está presente na hemoglobina, que está presente nas hemácias, que fazem toda essa troca gasosa. Leva oxigênio, traz gás carbônico. O que o oxigênio faz na célula? O oxigênio pega, faz a combustão através da mitocôndria, que é a respiração, dando energia. Se dá energia, não mantém o seu corpo a 36 graus Celsius, 36,5 ou 37? Mantém. A anemia faz com que abaixe o ferro. O que acontece? Efeito dominó. Baixa o ferro, baixa a hemoglobina, baixa a hemácia, baixa lá na célula o oxigênio. Baixando o oxigênio, baixa a produção de energia. Baixa a produção de energia, você vai ter um indivíduo que tem uma dificuldade em se manter em temperaturas frias. Está sempre com frio. Está todo mundo bem e o cara já está pegando 2 cobertores para se enrolar, né? Então, você veja, isso é um indício de anemia, né? Está sempre tremendo de frio. Só toma cuidado com uma coisa, não seja fechado, não seja assim, olha lá, anemia, anemia. É um indício. Você sempre tem que ver o quadro como um todo. Isso aqui é um indício. Você tem N causas que podem dar tremores numa pessoa. Tá? Então não vá sair por aí dizendo que agora você já sabe que tudo que treme é anemia. Gelatina treme e não está anêmica. Então toma cuidado, vamos usar sempre o bom senso. Né? Além de eu não conseguir manter a temperatura do meu corpo, eu vou ter dificuldades para raciocínio. Isso daí você já sabe de cara. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fortificar, professor? Que isso me interessa. Fortificação. Uma das coisas que nós aconselhamos é sempre o amamento, né? Então a mãe amamentar o seu filho, não fazer o desmame precoce. Nossa, professora, e quanto que é o desmame precoce? 4 meses já de vida, tem mães que já querem desmamentar, né? Para com isso. Vamos amamentar. Hoje a Organização Mundial da Saúde pede para que seja 1 ano de amamentação. Nossa, porque 1 ano, imagine, lá o garoto já ainda amamentando no peito. Porque a gente sabe que tem mãe preguiçosa que vai fazer menos. Então a gente já chuta um número grande, pensando que ela vai fazer um pouco menos, está ótimo. E eu não vou dizer para vocês qual que é o mínimo. Tá bom, eu digo 6 meses. Tá? Então 6 meses é o ideal. Então 6 meses a 1 ano, você amamentar o seu filho para prover ele de ferro. Mas professor, e caso eu tenha gêmeos, né? Tive gêmeos, não tenho ferro, não tenho leite suficiente, o que eu faço? Aí nós vamos fazer uma suplementação de ferro. E vamos colocar esse ferro na alimentação da criança. Como assim? Você mistura no leite de vaca, você mistura substâncias ricas em ferro, né? Pode ser fígado. Bate bem e vai dando para a criança. Cru mesmo, professor? Não se preocupe que ela não tem como reclamar para você, né? Então você só entrocha. Então você vai fortificando, vai fazendo uma suplementação de ferro para ela. E é muito importante que essa suplementação seja de origem animal, não vegetal. Porque também na origem vegetal o ferro é pouco absorvido pela criança, né? Que também é um animal. Então nós vamos fazer sempre de origem vegetal. Mais importante é você amamentar.
Se você não consegue amamentar, hoje em dia nós temos uma coisa chamada de mix. O que é o famoso mix que a saúde tanto propõe? É você misturar na alimentação o fígado junto com suco. Não está entendendo os chongas do que o senhor está falando? Simples. Vai dar o suquinho para a criança? Já está dando aquele suquinho lá que eu falei com ácido ascórbico? Então você faz um suquinho de laranja e mistura junto um fígado. Gostoso, né? Mas é bom, não é? O importante é que seja bom. Então você pega lá, faz assim, cru mesmo. Bate bem e vai dando. As colheradas. Colheradas, professor, não dá para dar na mamadeira? Não. Larga a mão desse bicho grilo. Vamos tirar a mamadeira também. Vai dando colheradas. Não deixe de amamentar, porque por mais baixo que seja o teor de ferro do seu organismo, a amamentação é importante. Então você amamenta, acabou de amamentar, pega o suquinho, as colheradas, 3 a 4 logo depois da amamentação, é o ideal. É isso que a criança vai precisar para que o seu suprimento de ferro fique sempre em alta. Ela faça um desenvolvimento nervoso muito bom e ela consiga ter um desenvolvimento do corpo assim excelente. Veja você, nós falamos da anemia ferropriva, caso a criança seja prematura ou nasçam gêmeos. Mas e se a minha criança nasceu, estava lá brincando e pegou ancilostomose? O que eu vou fazer? Vou dar vermífugo? Aí, ótimo, você dá vermífugo numa criança que está desnutrida, já está anêmica, ela morre. Nossa, o que eu faço então? Faço os dois. Você vai dar suplementação para ela de ferro, tá? Apesar que o verme vai se alimentar disso daí, mas você está suplementando, você está aumentando a dosagem de ferro. Você vai dar uma super dosagem para essa criança e junto com isso você dá o vermífugo para que caia. Tá, e aquela outra situação da criança ser alérgica à proteína da vaca, né? Como é que eu vou fazer se ela não se acostuma ao leite de vaca? Hoje em dia, você pode fazer duas coisas. Ou nós temos o banco de leite, que é uma ação que existe, ou nós temos a prática da ama de leite. Pessoas que têm leite e amamentam um filho dos outros, que é um ato assim de bondade extrema, né? Para mim, equiparado apenas ao ato de doar sangue. Então, você pode ter essa complementação com as famosas amas de leite ou o banco de leite, que também não vai doer em nada a mãe retirar um pouco de leite e deixar ele no hospital para que seja usado por outra pessoa. É muito importante isso, professor. Se não fosse importante, nós não teríamos falado tão extensamente uma aula sobre anemia ferropriva. Uma anemia que pode retardar, inclusive, o desenvolvimento do QI desta criança. Veja, um simples átomo de ferro pode acabar com todo o desenvolvimento depois. Nós sabemos hoje que o átomo de ferro que não está na hemoglobina faz com que abaixe tanto o metabolismo das células que eu vou ter crianças hipertensas, eu vou ter um adulto obeso, e não olha para minha cara não, tá? E eu vou ter alguns problemas. Eu não tive falta de ferro, eu tive excesso de ferro, você fica quieto, tá? E o senhor que está rindo, pare com isso. Então, olha só, é muito importante a gente ter essa alimentação básica para a criança, para que nunca deixe ela acabar com o ferro. Ferro demais não faz mal. Ferro de menos pode até matar essa criança. Mas veja, nós também não podemos esquecer um ponto interessante. Não adianta eu só olhar para uma criança e tratar dessa criança. Eu também tenho que tratar a mãe. Durante a gravidez, é muito importante essa mãe também se alimentar com ferro. Por quê? Porque nós sabemos que baixo teor de ferro, baixa energia, você já sabe disso. Baixando energia, vamos ter um nenê prematuro. Então é muito comum a diminuição do ferro produzir fetos e nenês prematuros, né? Então nós também temos que cuidar desta mãe. Se esta mãe
tiver uma baixa de ferro, ela vai ter uma criança com baixa de ferro, ambos com anemia. Tanto a mãe como esta criança no futuro vão diminuir o seu trabalho, vão diminuir a sua capacidade de trabalho. Então é muito bom e é muito importante a gente sempre estar ali colocando mais ferro durante a gravidez. Nunca é demais a gente frisar, tem que colocar ferro. Mas professor, aonde que eu vou achar esse ferro? É só no fígado com o suco de laranja? Não, no caso de uma pessoa adulta, nós vamos ter o ferro encontrado nos vegetais, por exemplo. Todos os vegetais de folhas escuras, verdes escuros, contêm ferro. Como, por exemplo, a couve contém ferro, o brócolis, o espinafre. E o senhor vai querer dar isso para uma grávida? Lógico, tem que comer, tem que fazer com que ela coma essa sopinha, essa papinha, o que seja, mas que ela tenha essa alimentação rica em ferro para ela poder gerar uma criança sadia. E se ela tiver gêmeos, você já imaginou uma coisa dessa? Aí sim que ela vai precisar de mais ferro para poder suprir os dois que estão ali dentro. Pesquise na internet, em jornais, revistas de saúde especializadas sobre a amamentação natural e artificial e a alimentação da criança até aproximadamente os 5 primeiros anos.